Tchau! Você está no canal Anatomia com Romano e hoje mais um vídeo de uma aula com spoilers aqui no canal. Você que estuda ou já é formado em algum curso da área da saúde, tenho certeza que irá gostar mais uma vez dessa aula com spoilers. O que é o assunto deste nosso encontro hoje? O assunto do nosso encontro hoje, se você então gostou desta aula aqui, né? A aula, no vídeo na verdade lá do Instagram, sobre o canal adutor, o nosso encontro hoje é exatamente sobre este canal adutor, ok? Então, nossa aula com spoilers hoje vai focar no canal adutor, que se você me segue lá no Instagram, sabe que é também conhecido como canal de Hunter, ok? Então, vamos conversar um pouquinho sobre quem é esta grande personalidade, John Hunter, nascido na Escócia no século XVIII, e um pouquinho disso a gente já conversou lá no canal do Instagram, né? Escocês, considerado aí um dos pais da cirurgia moderna, um dos mais célebres, né, anatomistas e cirurgiões do século XVIII. Mas nós conversamos também lá no canal que John Hunter nunca teve um diploma, ele nunca cursou a faculdade, na verdade, de medicina. Ele se tornou um dos mais célebres cirurgiões da Inglaterra, do Reino Unido, por causa de toda a sua habilidade, todo o seu conhecimento adquirido. Então, mesmo sem ter frequentado uma universidade de medicina, ele foi eleito cirurgião, né, pela Corte Real Britânica e acabou se tornando um dos maiores nomes, né, da cirurgia, da história da cirurgia, né? E dentre as suas contribuições que tornaram epônimos, né, o canal de Hunter, também chamado, né, canal subsartorial, hoje, né, na nómina anatômica, o canal adutor ou canal dos adutores e, posteriormente ao final, o hiato adutor que conduz à fossa poplítea, né? Algumas fontes afirmam que John Hunter então descobriu o canal adutor como parte do seu trabalho anatômico com doenças vasculares. Vamos conhecer um pouquinho mais disso também. Num relato, porque ele nunca descreveu isso, publicou na verdade isso, né, em vários relatos da época de sua operação que ele realizou de um aneurisma poplíteo em 12 de dezembro de 1785. Ele teria exposto a artéria superficial femoral, como era conhecida antigamente, na região, né, medial da coxa, e isso é frequentemente citado como sendo a via que hoje chamamos de canal de Hunter. O que ele fez? Ele, normalmente na época, infelizmente, as pessoas com esse tipo, né, de aneurisma poplíteo acabavam sendo amputadas, e ele postulou ali, vamos dizer assim, uma nova abordagem, né? Ele fez uma ligadura proximal, né, antes ali da fossa poplítea, antes do canal de Hunter, e por isso que o canal então recebeu o seu nome, e inclusive esta ligadura, né, para esse tipo de aneurisma da artéria poplítea, né, da femoral, passou-se a se chamar também aí ligadura de Hunter, nesta região então mais proximal ali a membrana vastoadutora, né, o início ali do canal de Hunter. Inclusive, esta estrutura está lá exposta no museu, no Hunterian Museum em Londres, uma artéria femoral aí dissecada com um cisto poplíteo. O incrível é que essa abordagem de Hunter culminou com um conhecimento anatômico impressionante, porque como nós podemos ver aqui, né, nesta figura de Sobota, a artéria femoral profunda, né, que se inicia mais proximal ao canal aí de Hunter, o início do canal de Hunter, ela, por meio das suas anastomoses, circulações colaterais, consegue então suprir, né, parte dessa vascularização para os membros. Então, Hunter
percebendo esta vascularização, né, colateral aí pela artéria femoral profunda, postulou então essa sua ligadura, né, tratando desse indivíduo que, pelo relato da história, permaneceu com o seu membro inferior então. Então, muito interessante você nos seus estudos, né, fazer uma leitura, uma abordagem sobre essas anastomoses que existem ali, das perfurantes, né, entre a artéria femoral profunda e a artéria femoral, né, bastante interessante. Ele era obcecado por estudar malformações, monstruosidades anatômicas, ele dissecou e conservou espécimes raros, né? E isso tudo então culminou com que ele, pós-morte, né, surgisse aí o Hunterian Museum. Então a sua coleção científica foi tão impressionante que até hoje é considerada uma das mais importantes do mundo no Royal College of Surgeons em Londres, né? E ele criou então o Hunterian Museum com essa vasta coleção anatômica e de espécimes patológicos, né? Ficou conhecido como um dos primeiros defensores da medicina baseada na experiência prática. Olha só, sua frase famosa era "Don't think, try", quer dizer, não fica pensando, vai lá e tente fazer. E o Museu Hunteriano, né, o Hunterian Museum, você pode acessar inclusive a página, você vai ter lá uma história muito incrível sobre Hunter, William Hunter, seu irmão também famoso, esse sim, médico, né, cirurgião obstetra. E esta abordagem, esse assunto está muito ligado a mim. Por quê? Porque essa é a fachada do Hunterian Museum, numa praça muito bonita lá em Londres, né? Com várias espécimes, né, conservadas. Essa me chamou bastante atenção, tem a história inclusive desse personagem, né, lá no Hunterian Museum, e eu tive essa oportunidade de estar lá para conhecer esse museu fantástico, né? Estou aí, mais novo, ok? Lá no Hunterian Museum, então faço o convite para você que se um dia você for a Londres, esse é um dos lugares, se você gosta da história da anatomia, da medicina, da cirurgia, né? Coloque nos seus planos conhecer o Hunterian Museum. Fiquei bonito na imagem aí, né? Jovenzão. E uma coisa outra impressionante é que Hunter foi tão assim condecorado, vamos dizer, né, no Reino Unido, que a lápide dele está lá hoje, foi transferida para Westminster, para a abadia de Westminster. E olha que coisa bonita que está escrito lá na sua lápide, né? Abaixo estão depositados os restos mortais de John Hunter, nascido em Long Calderwood, Lanarkshire, né? Não sei como é que se pronuncia certinho no inglês, na Escócia, em 1728, faleceu em 1793. Seus restos mortais foram removidos da igreja de St. Martin, ou St. Martin, in the Fields, para esta abadia em 1859. O Colégio Real de Cirurgiões da Inglaterra colocou esta placa sobre o túmulo de Hunter para registrar sua admiração por seu gênio como um talentoso intérprete do poder e sabedoria divinos em ação nas leis da vida orgânica e sua grata veneração por seus serviços à humanidade como fundador da cirurgia científica. Então, faço o convite para você, entre na internet, busque sobre a vida e a obra deste incrível cirurgião e anatomista John Hunter. Mas vamos aos spoilers. O que vai ser então esse canal, né, de Hunter e esse hiato adutor, canal adutor, hiato adutor, né? Passarão por lá a artéria femoral, que depois, passado o hiato adutor, se transformará em artéria poplítea. Essa é a vantagem, vamos dizer assim, essa é a relação anatômica, o spoiler que eu já posso deixar para vocês, né? O canal e o hiato adutor vai servir para a passagem da artéria e da veia femoral que estão descendo anteromedialmente na coxa, né? E tem que passar para posterior
né, do joelho ali, para depois dar origem a tibial anterior, tibial posterior, fibular, ok? Então, esse canal com esse ato servirão para esta, então, passagem da artéria, então, femoral, tanto direita quanto esquerda, para a fossa poplítea posteriormente ao joelho. Isto vale tanto para a artéria quanto vale para a veia, no caso a veia, né, no seu trânsito, né, ascendente, para depois, passando o ligamento inguinal, ali continuar como veia ilíaca externa. Ok? Então aí a imagem que é interessante, né, você percebendo no Sobota, ele mostrando que o canal adutor está aí anteromedial da coxa. Na figura já ao contrário, numa vista posterior, você já observa ela então passando pelo hiato poplíteo como já artéria poplítea, né? Com a veia vai acontecer a mesma coisa, a veia femoral então na sua descida, entrando no canal adutor e saindo pelo hiato adutor como veia poplítea, no caso o trajeto ascendente, né? Então, o que este canal adutor e hiato adutor, em termos de importância, né, anatômica, trará para a gente é justamente essa conexão entre o início, né, vamos colocar o início dos dois vasos, né, artéria e veia, lá no trígono femoral, né, vindo ali do espaço, né, subinguinal, o início do canal femoral, até chegar então na fossa poplítea. Interessante que depois você leia sobre os limites, né, da fossa poplítea, as estruturas presentes lá. Não será um foco nosso aqui, mas eu vou abordar um pouquinho com vocês então. Então, vamos começar desde o início ali, né? Estamos aqui falando da região depois inguinal, mais nossa região do trígono femoral. Por quê? Porque ali vai ser a transição para esta região, né? O trígono femoral. Limites do trígono femoral estão aí o ligamento inguinal, né? A base, o adutor longo e o sartório. Importante porque, como spoilers, sempre alguém vai perguntar isso para você numa prova, né? Extremamente importante, anatômica, clinicamente, pulso arterial, né? Introdução de catéter, né? O próprio nervo femoral, ok? Nessa região, já falamos aqui também do canal femoral, onde está ali passando, né, os vasos linfáticos do inguinal superficial para o inguinal profundo, o canal de Cloquet, com linfonodo de Cloquet. Tem um vídeo meu também lá no Instagram falando desse grande anatomista, né? Então, para a gente fechar essa primeira abordagem, então temos aí o sartório, né, a margem medial dele, né, fazendo o limite lateral, então, aí do trígono, né, femoral, depois o ligamento inguinal na sua base e o adutor longo aqui, sua borda, né, medial, fazendo aí, sua borda lateral, fazendo a margem medial. O que nos interessa aqui, a princípio, é a passagem ali da veia, né, femoral, virando então ilíaca externa, e da artéria ilíaca externa se transformando em artéria femoral. Mas eu vou chamar a atenção sua aqui para uma coisa que pouco é, acredito, falada. E pode se tornar o principal spoiler desta aula hoje, o nervo femoral. Grave esse nervo femoral aí transitando, né, dali da região do abdômen, da pelve, para o trígono femoral. Vamos ver uma imagem anatômica de dissecação. Então aí o nervo femoral, opa, passei aqui achando que estava acertadinho, a veia e a artéria. Então está aqui o sartório, lá mais superiormente o ligamento, né, inguinal, a borda aqui do adutor longo, ok? Bom, esses vasos passarão então aí pelo espaço subinguinal, mas veja só que o nervo femoral, né, não irá fazer parte da bainha femoral, né? Ele está nessa região aí miopectínea, né? Miopectínea não é muscular, né, do espaço subinguinal,
né? Mas a artéria e a veia estarão ali fazendo parte, né, desse espaço subinguinal, formando o canal femoral. Passado então essa região, entramos aí como artéria e veia femorais, né? E mais uma vez vamos finalizar com umas imagens aqui de dissecação, que eu quero que você acompanhe a retirada do sartório. Veja então nessa imagem, o sartório superiormente ali no que seria o ápice, né, do trígono femoral. A hora que se tira o sartório, a gente evidencia alguns spoilers muito importantes aqui. O primeiro deles, o início do canal adutor, ali formado pelo septo vasto adutor. Mas note o seguinte, que junto com a artéria e a veia femoral está descendo um ramo importante cutâneo do nervo femoral, que é o nervo safeno. Observe isso, porque isso vai ser bastante importante. O nervo safeno está ali transitando por um bom caminho dentro do canal adutor. E alguns ramos também nervosos, né, ramos musculares aí do nervo femoral para o músculo vastomedial. Então, bastante importante que você tenha isso na cabeça aí, né, que o septo intermuscular vasto adutor, além da artéria, da veia femoral, também dará, né, dará passagem ao nervo safeno, ok? Então essa imagem aqui, bem bonita, né, esse desenho de Sobota, então, e atenção chamada aí pelo nervo femoral, e aí junto com a artéria veia, aqui numa dissecação um pouco mais aberta, né, você abriu a membrana, né, vasto-adutora e o septo intermuscular para ver o nervo safeno transitando ali por dentro. Nesta figura, se aproximarmos um pouquinho mais também, né, deixa eu alterar aqui para a gente... Opa! Como é que eu volto aqui? Aí, para nós alterarmos aqui, para ampliar, deixa eu ver como é que eu amplio. Opa, vamos voltar aqui para ampliar a tela, né? Bom, você vai conseguir, senão eu vou ficar com ela aqui alterando para você. Eu quero aqui também chamar a atenção para você de um outro spoiler, né? Mas acredito que depois você conseguindo então ampliar aqui, você vai ver essa artéria descendente, né, aí do joelho, que também está saindo junto com o nervo safeno. Ela fará importantes anastomoses ali na face medial do joelho, ok? Bom, o canal adutor e o hiato adutor, portanto, tem esses limites importantes, né? O músculo, então, adutor longo, o adutor magno, a membrana vasto-adutora, o vasto medial, são aí as estruturas que delimitam, né, o canal adutor, a saída depois ali pelo hiato adutor, e note que o conteúdo do canal inteiro será a artéria e a veia, mas transitando quase que na totalidade, mais uma hora perfurando a membrana vasto-adutora para os seus territórios específicos, o nervo safeno e a artéria descendente do joelho. Grave isso, porque isso é um importante spoiler. O Atlas de Anatomia do Gray traz esse trajeto bem interessante, né? Ele mostra bem evidente ali o que é o trígono, né, femoral, até mostrando ali o assoalho como pectíneo, né, o músculo ilíaco, psoas maior, mostra essa figura com a bainha, né, femoral, deixando o nervo femoral lateralmente posicionado fora da bainha, desce ali com a bainha até o ápice do trígono femoral, e ele mostra nesta figura ao lado, tirando-se aí principalmente o sartório, o nervo safeno acompanhando o trajeto, mas depois saindo ali, perfurando a membrana vasto-adutora e saindo para ir para o seu território cutâneo, ali na região medial da perna, iremos ver também. Então, numa sequência de imagens aqui do Prometheus,
né? O sartório, então, o limite lateral do ápice, né? Mais teto anterior também, o adutor magno, o adutor longo, ok? O vasto medial, aqui agora sem o sartório, e se continuarmos tirando, né, dissecando mais profundamente, nós vamos ver ali o hiato adutor, né, essa projeção desse tendão do adutor magno lá para o tubérculo adutor, que é o seu ponto de inserção, né, de fixação. Importante, então muitas vezes ali numa aula, associando ali com os elementos ósseos, né, os acidentes ósseos, este aí é o tubérculo adutor, onde então está inserido esse tendão, né, do adutor magno, que forma ali a passagem, né, a abertura, que é o hiato adutor, ok? Então aqui bem dissecado, só o adutor magno então presente, o hiato adutor e a sua então inserção lá no tubérculo adutor, e aqui então aqui o ponto de fixação bem destacado, ok? Mais um spoiler para você aí do tubérculo adutor. Aqui numa vista posterior, né, nessa figura vai mostrar a saída aí, vamos dizer assim, do canal adutor pelo hiato para chegar à fossa poplítea, ok? Muito bem. Para nós fecharmos então esse conhecimento da parte arterial venosa, né, do canal adutor para o hiato adutor, essa figura muito importante. Você está vendo aí a membrana, né, vasto-adutora, ou septo intermuscular vasto-adutor, com a passagem da artéria femoral. Já note a transição dela pelo hiato para a fossa poplítea. É aquele pequeno spoiler, a artéria descendente do joelho. Aqui na figura posteriorizada, você já vê a artéria, então, sendo renomeada como artéria poplítea, já na fossa poplítea. A mesma coisa vai acontecer com a parte venosa, num sentido contrário, né? A veia, então, poplítea, passando pelo hiato adutor, transitando pelo canal, junto à membrana vasto-adutora, para, então, ser nomeada como veia femoral. Então, essas são as duas estruturas que vão transitar todo o canal adutor e, de fato, passar pelo hiato adutor, ou hiato dos adutores, para a fossa poplítea, ok? Muito bem. Nessa figura a gente também percebe a artéria, né, passando ali pelo fim do canal adutor e hiato adutor. Você já nota em transparência ela como poplítea, ok? E o ramo então descendente do joelho, e como eu disse, fazendo parte importante dessa rede anastomótica aí no joelho. Se você gosta disso, muito interessante, já aproveita para dar uma lida em todas essas redes, né, anastomóticas aí do joelho, com artéria superior lateral, superior medial, inferior medial, ok? As duas descendentes, né? Esta descendente do joelho e o ramo descendente que vem lá da circunflexa, né, femoral lateral, formando essa rede importante anastomótica no joelho, ok? Muito bem. Dando continuidade, vista posterior mais uma vez, para fecharmos então, ela chegando aí na fossa poplítea como artéria poplítea, passando pelo hiato adutor. Fossa poplítea, então, extremamente importante, que você aproveite o encontro hoje, essa chamada, estude muito bem fossa poplítea, né? Os seus limites, cadê o seu bíceps femoral, principalmente aí o tendão e a cabeça longa do bíceps femoral, o semimembranáceo, o semitendíneo, né? Os limites superiores, as duas cabeças do gastrocnêmio, lateral e medial, e as estruturas que estão aí. Basicamente as mais importantes estão aí. A artéria então poplítea e a veia poplítea, que agora você já sabe que passaram pelo canal, pelo hiato adutor, e o nervo isquiático aí se dividindo, né, na maior
a porcentagem dos indivíduos, né, se dividindo um pouco acima ou já bem dentro da fossa poplítea em tibial e fibular comum. Mas estarão aqui também a transição dos linfonodos poplíteos superficiais para os profundos, né, passando ali pela fáscia, e a veia safena parva, que vai também perfurar aí a fáscia poplítea para desembocar na veia poplítea, aí na fossa poplítea. Mais um spoiler para você então estudar esta fossa poplítea, quem são os seus limites, quais as estruturas e a importância anatômica, arterial, nervosa e esta transição aí do sistema superficial da veia safena parva para a veia poplítea, né? Você vê ela aqui seccionada, ok? Aí aqui numa imagem mais bonita, ampliada, as estruturas basicamente estão todas aí. O nervo tibial, o fibular comum, a veia poplítea, a artéria e a safena parva ali cortada, ok? Muito bem. Interessante ver cortes transversais, né? Então aqui você vê uma safena magna passando mais superficialmente ali, você vê a artéria e a veia femorais, você vê os ramos musculares do nervo femoral e você vê o nervo safeno. Quer dizer, tudo isto aqui está aí dentro do canal adutor e passará pelo hiato adutor. Muito bonito esse desenho. Bom, e para fecharmos a nossa aula com spoilers, onde está esse nervo femoral e este nervo safeno? Então, o nervo femoral está lá, fazendo parte do plexo lombar, com a sua origem L2, L3 e L4, né? Transitará ali, né, póstero e depois lateralmente ao músculo psoas maior, ok? Também veremos então ele passar ali no espaço subinguinal, ao lado, né, lateralmente a artéria e a veia femorais, aqui nesta, né, dissecação anatômica, o seu trajeto aí junto ao músculo ilíaco, né? E aí então ele passando pelo espaço então subinguinal, junto aí ao músculo ilíaco, ao músculo psoas maior, separados, né, pelo arco aí iliopectíneo da bainha femoral, ok? Ele então descerá dentro ali do trígono femoral, mas já vai formar as suas ramificações, né? Veja aí os seus ramos cutâneos anteriores, os seus ramos musculares, principalmente para o quadríceps, o sartório, o pectíneo, aí na coxa, né? Lá ao nível da região lombo ali pélvica, ele já inervou o ilíaco, já inervou o psoas, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é o trajeto do safeno. Veja então o safeno transitando ali junto já a passagem com a artéria e a veia femorais. Então a gente vê aqui nesse corte bastante importante, né, bem nítido, né, de Sobota, de Netter, a gente vê então a artéria e a veia femoral e nós já estamos aí com os ramos, né, do nervo femoral transitando já aí no início, né, vamos dizer assim, do trígono femoral, né? Okay? Num corte já mais distal, você já vai ver a artéria e a veia e o nervo safeno já lá no canal dos adutores, os ramos, como eu disse para vocês, para o músculo vastomedial, que está junto aqui, né? Porque este é o septo, ó, muscular aí, separando, né, vasto adutor, né? Ok? Junto aí ao sartório. Então esses cortes muito importantes. Então é esse nervinho que nós vamos finalizar a nossa aula com spoilers. Então tá lá o nervo safeno, nesse desenho de Netter, passando então aí, né, no teto do canal adutor, né, que é então essa membrana vasto-adutora e o sartório,
porque você só está vendo isso retirando-se o sartório, ok? Neste desenho de Prometeus com o sartório, né, com esse teto, ele chama bastante a atenção do nervo safeno, né, percorrendo então esse canal adutor, ok? E aqui ele deixa muito evidente o nervo safeno, né, dentro aí do canal, junto com a artéria, mas perfurando, né, junto aí com a artéria descendente, né, o ramo descendente aí da artéria femoral, perfurando a membrana então vasto-adutora para ir para o seu território final, né, cutâneo, ali na região da perna. Esse é o Atlas do Gray, ele também faz essa abordagem, dando essa atenção aí ao safeno e à artéria descendente, né, do joelho. E cadê o território então para finalizarmos desse nervo safeno? Como o nervo femoral vai dar origem aos ramos cutâneos anteriores, o nervo safeno é este que vai dar origem a esses ramos então infrapatelares e ramos cutâneos mediais aí da perna. Então essa parte anteromedial da perna, indo até ali a região da planta do pé, né, medial ali ao calcâneo, é o nervo safeno. O interessante é pegar vários atlas, né, esse aqui é o do Gray, que ele mostra em cores, né, distintas, né, então o nervo safeno aí, pegando o seu território, né, aí anteromedial da perna, ok? E este é o néter, com esse desenho muito bonito. Ele poderia ter destacado, né, em cores distintas, mas o objetivo dele era aí a parte cutânea de todo o nervo femoral, mas ele não separa em cores os ramos anteriores dos ramos mediais aí da perna e os ramos aí infrapatelares, ok? No nosso caso, então, o ramo safeno anteromedial da perna. Então era isso que eu gostaria de falar para vocês. Espero que tenham gostado desses spoilers. Deixe eu voltar para vocês aqui então, ok? Para que possamos conversar um pouquinho mais então, ok? Então, estamos aqui de volta, agora tela cheia. Então é isso. Espero que tenham gostado desse nosso encontro, essa aula com estes spoilers, um pouquinho mais sobre aí a vida e a obra de John Hunter, ok? Então é isso. Não esqueça de curtir, deixar os seus comentários, deixe o seu gostei, o seu, não sei, espero que não tenha um não gostei, mas qualquer coisa que você queira deixar nos seus comentários aqui, até sugestões que a gente possa aqui acatar. Este canal é feito para você que tem essa paixão sobre a anatomia. Então, deixo aqui o meu canal aberto para que você possa aqui deixar suas sugestões para que a gente possa, quem sabe, abordá-las aqui no canal, ok? Então é isso, até a nossa próxima aula com spoilers aqui do canal. Tchau!